Sermos edificados pela santa palavra de Deus. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e hoje nós, com a graça de Deus, encerraremos essa série que conteve 4 sermões a respeito da tentação de Jesus no deserto. Então, Mateus capítulo 4. Queria saudar os irmãos que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Sintam-se abraçados e ao final do culto teremos mais tempo para falarmos. Amém? Irmãos, os irmãos que encontraram a referência, por favor, digam amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1, iremos até o verso 11. Assim diz a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, curvem suas cabeças, todos. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Pai querido, nós queremos te pedir, Pai, que nesta manhã, com o auxílio do Teu Santo Espírito, possamos entender a Tua palavra, apreender a Tua palavra e colocá-la em prática. Nós te louvamos, Pai, pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu em nosso lugar. E te louvamos também, Senhor, porque a vitória de Cristo, não só no deserto, mas durante toda a sua vida e também em sua morte e em sua ressurreição, a vitória de Cristo pela fé foi creditada a nós. Porque nós não vencemos, mas Cristo venceu. E nele somos santos, nele somos vencedores, nele as amarras do pecado não têm poder sobre nós. Portanto, Senhor, nos ajude pelo poder da Tua palavra a colocarmos em prática aquilo que foi conquistado pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz por nós e também nesta ocasião no deserto. Oramos em nome dele. Amém. Meus irmãos, foi uma caminhada bastante detalhada, uma caminhada com calma e devagar por esse texto. Nós estamos, desde o primeiro final de semana de janeiro, nos deleitando sobre esse relato e pensando a respeito de tudo aquilo que aconteceu com Jesus no deserto. Hoje nós, com a graça de Deus, encerraremos esse estudo. E aí eu deixei uma atividade aí para as crianças. Crianças, eu deixei para vocês aí responderem 3 coisas. Agora que nós já chegamos aqui à última pregação nesse texto, eu quero que vocês me digam aí, seja escrevendo ou desenhando, quais são as 3 tentações de Jesus no deserto e no final o que nós aprendemos com esse texto. Essa é a atividade de vocês. E os adultos também, não tem atividade para vocês fazerem no papel, mas é um bom exercício mental para vocês também, para todos nós, para sermos edificados por esse texto.
O que nós já aprendemos até aqui, desde o dia 4 de janeiro, quando iniciamos a estudar este relato da Escritura? Nós aprendemos que essa tentação, essa ida de Jesus ao deserto, se deu imediatamente após o batismo dele. E no batismo de Jesus, quando ele é ungido para o seu ministério, vem uma voz do céu, a voz de Deus Pai, após Deus Filho ter sido ungido por Deus Espírito Santo, Deus Pai fala do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. E imediatamente o nosso Senhor Jesus, após o seu batismo, é levado por esse mesmo Espírito que o ungiu para o seu ministério. Ele é levado ao deserto para ser tentado pelo tentador, para ser tentado pelo diabo. Nós estudamos que o motivo pelo qual Jesus foi ao deserto para ser tentado foi para vencer. Ele foi até lá para vencer onde Adão falhou. Porque Adão, quando foi abordado por Satanás, ele caiu e assim danou toda a humanidade. Em seguida, o povo de Israel, que hoje na escola bíblica dominical aprendemos que foi chamado de o primogênito de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi criado a partir de um homem velho e estéril, que tinha uma esposa velha e estéril lá na região de Ur dos Caldeus, Abraão e Sarai, não é? Este povo foi separado, esse casal foi separado para dar origem a uma nação que não deveria existir, não fosse a providência de Deus. E Deus cria esse povo, o povo de Israel, para representar o Senhor Deus diante de todas as nações. E esse povo também caiu, falhou, desobedeceu. E aí vem o Senhor Jesus para ser tentado por Satanás e assim vencer. Onde Adão falhou, onde Israel falhou, Jesus vem para ser vitorioso e nos trazer a salvação. Lá nós aprendemos que Satanás ele tem uma estratégia. A estratégia de Satanás para fazer com que o povo caia é majoritariamente, principalmente, relativizar, diminuir ou alterar aquilo que Deus diz. Porque Deus disse a Adão e Eva no Éden: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E Satanás vem até o casal, até Eva, mormente e diz: imagina, certamente não morrereis. Não é isso tudo não. Da mesma forma, Satanás aborda Jesus no deserto e diz o que para ele em 3 ocasiões? Se és filho de Deus... Ora, o que é que Deus Pai havia acabado de falar para Jesus? Este é o meu filho amado. E aí vem Satanás: se você é filho de Deus, e começa a trabalhar relativizando, alterando aquilo que Deus falou e que deixou claro. Nós aprendemos isso com a tentação de Jesus. E que, portanto, a vitória diante disso, ela tem o mesmo modelo, né, que Jesus aplicou no deserto. Se Satanás relativiza a palavra de Deus, como é que nós vencemos Satanás? Do jeito que Jesus venceu, com a correta aplicação da palavra de Deus. Porque as 3 vezes Jesus respondeu Satanás com a Bíblia. As 3 vezes. Na primeira tentação, nós vimos que Satanás sugeriu a Jesus que atendesse uma de suas necessidades físicas. Você não está com fome? Jesus estava 40 dias de jejum. Jejum, uma disciplina espiritual que tem como objetivo abster-se de alimento para alimentar a tua alma. Deixar de comer comida para se alimentar espiritualmente, para se alimentar de Deus. Aquele que faz jejum é como se dissesse: eu tenho mais necessidade de ti nesse momento do que tenho necessidade de alimento. Essa é a disciplina do jejum. E Jesus estava 40 dias de jejum. Estava com fome. Chega Satanás e diz: se és filho de Deus, portanto, transforme essas pedras em pães. Ao que muitas pessoas perguntam: qual é o problema? Jesus, ele não está as pedras ali disponíveis para ele? Ele não está com fome, ele não tem o poder? Jesus tem poder de transformar pedras em pães? Ele tem, né? Ele é Deus, né? Ele faz o que ele quiser. Nossa, você está com fome, tem uma pedra aqui, que não é bem um negócio para comer, mas se você tem o poder de converter ela em algo a comer, come. Você tem a oportunidade, você tem a vontade, você tem o desejo. Qual é o problema? Que é a pergunta que todos nós nos fizemos todas as vezes que nós caímos, antes de cair em pecado. Está aqui disponível, eu tenho esse poder, eu estou com vontade. Por que não?
Que tal? Porque é uma tentação de Satanás. Não é? Jesus foi tentado por Satanás a atender a sua necessidade física, em detrimento de seus propósitos com Deus, em desobediência na medida que converte algo que não foi feito para aquilo em algo que foi feito para aquilo, então distorcer a realidade para que ela caiba nas suas vontades, para que ela caiba nas suas necessidades. Ao que Jesus responde muito sabiamente: o ser humano não vive só de pão. Talvez justificasse você atender a sua necessidade física a qualquer custo, se o ser humano fosse só um ser físico e material, e a única coisa que alimentasse o ser humano fosse pão. Mas o ser humano não é um ser só material. O ser humano é um ser espiritual, e como um ser espiritual, ele não se alimenta só de pão. Ele se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o povo de Israel aprendeu isso da maneira mais clara, mais claro do que aquilo não existia. 40 anos no deserto, em um ambiente completamente hostil, uma terra completamente infértil, areia, não dá para plantar, não dá para colher nada, e foram alimentados por maná, que é literalmente comida que cai do céu. Por quê? Porque Deus decretou que assim seria. Como é que Israel foi alimentado? A partir do decreto de Deus, a partir do que Deus disse que seria, a partir do que Deus falou. Se é do decreto de Deus, da palavra de Deus, que nós somos providos, que nos vem a providência, então é tolice tentar atender às necessidades do nosso corpo, desobedecendo o que a palavra de Deus diz, porque o ser humano, ele não vive ele não atende à própria necessidade de pão somente a partir daquilo que ele faz, ele atende a partir daquilo que Deus decreta. E, portanto, você pode até alimentar o teu corpo em desobediência a Deus, mas estará envenenando a tua alma. Em segundo lugar, Satanás chega a Jesus e diz, leva ele até o pináculo do templo, né, aquela cena bonita, aquele negócio, né, espetaculoso, que é o templo que foi ampliado ali pelo rei Herodes, né, o segundo templo de Israel, coloca ele lá no topo, não é? Como quem diz, veja aqui, estou colocando você no topo da glória da religião judaica, e faz uma proposta religiosa a Jesus. Pula daqui, porque os anjos vão te segurar, está escrito na Bíblia, não é? Eis aqui a ousadia de Satanás, em citar a Bíblia para sugerir a Jesus que fizesse algo imprudente. Mas está escrito lá no Salmo 91. Está escrito, não está? Ou não está? Está escrito que os anjos vão segurar, não vão? Então pula aqui que o anjo te segura. Numa clara distorção do que aquele salmo de fato diz. O que nós aprendemos semana passada, que o Salmo 91, que Satanás teve a audácia de citar, não é? Para tentar Jesus, é um salmo que fala sobre alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, alguém que descansa à sombra do Onipotente, alguém que fez da verdade de Deus o seu escudo. Esta pessoa, segundo o Salmo 91, que fez da verdade de Deus o próprio escudo, que está à sombra do Onipotente. A sombra é algo que você só está debaixo se você estiver num raio razoável de distância daquela coisa, né? Portanto, a pessoa que está à sombra do Senhor está próxima do Senhor, guardada pela sua sombra. Esta pessoa que fez da verdade de Deus o seu escudo, essa pessoa está guardada mesmo. É o que o Salmo diz, se você está debaixo da sombra do Onipotente, você está guardado. E aí você pode dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas se você sai da sombra do Onipotente, se você faz as coisas conforme você quer, e quer usar Deus como um totem religioso, que você veste a tua decisão com o escudinho ali de Deus, e você fala, Deus vai me abençoar porque sim. Igual o povo de Israel, pegando a Arca da Aliança e indo para a guerra, achando que iam vencer só porque estava ali com a Arca da Aliança, não é? O povo estava completamente fora da sombra do Onipotente, só desobedecia a Deus, não fez da verdade de Deus seu escudo, mas eu vou para a guerra, eu estou com esse totem religioso aqui, vou levar a arca, porque aí eu estou protegido. O que aconteceu? Perderam a guerra e os inimigos ainda roubaram a arca. Portanto, não, você não pode pegar um texto bíblico que diz, Deus vai me proteger, e ignorar todo o resto. Foi o que Satanás fez. Ao que Jesus responde,
Não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito, que foi o que Israel fez no deserto. Quando Israel quis dar uma de neopentecostal, colocar Deus contra a parede e dizer, Deus tem que me dar água. Eu tenho que ganhar água, você não me tirou do Egito, agora me dá água. E a recomendação de Moisés é, não tentem o Senhor seu Deus, não tratem Deus assim. Não é que você vai pedir as coisas para Deus e depois vai ver se você vai ser fiel a Ele ou não, se Ele responder ou não. Não, primeiro você é fiel. E confia que Ele vai prover para você, que é o que Israel deveria ter entendido. E aí chegamos aqui na terceira tentação de Jesus. Vejam comigo aqui o verso 8, que diz o seguinte: o diabo ainda levou Jesus a um alto monte, um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, eu tive um professor de matemática no ensino médio, que ele é muito piadista, gostava muito de fazer piada, não é? Inclusive, cadê a Larissa? Foi o mesmo professor da Larissa, a gente fez ensino médio na mesma época, né? Ele era muito piadista. Aí um dia um engraçadinho da turma, ele falou para o professor, fez uma piada lá, falou para o professor, se eu te der tanto de dinheiro, você me dá as respostas da prova amanhã? E aí o professor falou assim, ele fala, por esse valor aí? Não. Aí o aluno falou, quer dizer então que se eu te der, dependendo do valor que eu te der, você me dá as respostas? Ele falou, lógico, todo mundo tem seu preço. Ele falou isso, todo mundo tem seu preço. O meu é muito mais caro que isso aí, mas dependendo do quanto você me oferecer, né? Claro que isso era uma conversa jocosa, tá? Isso era piada. Mas é engraçado esse comentário do professor, né? Todo mundo tem seu preço. Tipo assim, o quanto é que vale a tua fidelidade a Deus? O quanto é que vale a tua moral? O quanto é que vale a tua ética? O quanto uma pessoa poderia te oferecer para que você quebrasse completamente a tua fidelidade a Deus e falasse, vou no pecado mesmo. Porque se você olhar o que está acontecendo com Jesus aqui, a carga da tentação e o cenário no qual Jesus é tentado, ele está aumentando, vocês perceberam? Primeiro no deserto ali, pãozinho no deserto, um negócio simples, Jesus não caiu. Agora vamos para o topo de um templo, e vamos te dar uma glória local de uma religião específica, aqui a religião judaica, Jesus não caiu. Agora não, agora é a última tacada. Leva Jesus para um monte de forma que a ele é oferecido o mundo todo. Ele não caiu pelo pão, não caiu pela imprudência religiosa, agora será que ele cai por todos os reinos do mundo? Qual é o preço de Jesus? Não é? Mas nós vemos aqui que não. Ninguém precisa ter um preço para cair, porque o nosso Senhor Jesus, que é o nosso grande vitorioso, ele não caiu por preço nenhum. Portanto, nenhum dos servos dele precisa cair por preço nenhum. Satanás coloca Jesus no topo de um monte. É interessante nós entendermos o que é o monte na teologia do Antigo Testamento. O monte normalmente é o local em que as nações acreditam que os seus deuses estão. Então, toda nação, no Antigo Oriente Próximo, ela normalmente estava muito vulnerável a ataques de outras nações estrangeiras. Então era de bom tom que toda nação tivesse pelo menos alguns montes muito altos para protegerem ela de outras nações, ou pelo menos grandes muros, que Israel não tinha muro, teve que construir muro. Se você pensar na Assíria, por exemplo, que tinha muros que eram tão espessos que dava para passar 3 bigas, né, aquelas carruagens antigas, uma do lado da outra, de tão espessos que eram os muros da Assíria. Mas as nações que tinham montes costumavam alocar os seus deuses naqueles montes, a ponto de o salmista, quando reflete a respeito disso, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, não é? De onde virá o meu socorro? Tipo assim, de qual deles me virá? Não, na verdade, o meu socorro vem do Deus que fez os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, quando Jesus ele é colocado no topo de um monte, ele é colocado numa posição de deidade, numa posição de alguém que está observando o mundo de cima, não é? E aí ele faz uma promessa a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Este é o versículo 9. Conforme o teólogo canadense D.A. Carson nota, ele está mostrando aqui os reinos do mundo e o esplendor dos reinos do mundo para Jesus, com certeza sem mostrar aquilo que esses reinos têm de errado, os pecados deles, não é? E aí o que acontece? O que está sendo oferecido a Jesus? Conquistar tudo aquilo dobrando-se ao rival dele. Porque lembre-se, irmãos,
Quando Jesus ele vence na cruz, o autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus ele derrotou aquele que possuía o poder da morte, a saber, o diabo. A vitória de Jesus é uma vitória sobre a morte, é uma vitória sobre o pecado, é uma vitória também sobre o diabo. Correto? Isso está claro? Satanás está oferecendo a Jesus uma coisa que foi oferecida a Israel, que é o quê? Tente conquistar esta vitória mancomunando com o inimigo. Então você tem, por exemplo, Israel. Se você ler o profeta Isaías, a primeira metade do profeta Isaías é Isaías alertando o povo de Israel para não tentarem ganhar a guerra se aliando com nações estrangeiras. Não é? Isaías, ele alerta, ele vai dizendo tudo que ia acontecer com aquelas nações. A Babilônia vai cair, a Síria vai cair, o Egito. Israel quis fazer parceria com o Egito, de onde Deus havia tirado eles da escravidão, para poderem derrotar os seus inimigos. E Isaías vem falando, desculpem ter batido aqui, Isaías vem falando, não façam. E aí vem Satanás aqui e faz uma proposta em algum nível similar. Olha, junte-se comigo, se prostre diante de mim e você vai ter todos os reinos do mundo. Não é? Além de uma proposta idólatra, se prostrar diante de Satanás, que faz uma analogia com a velha história do vender a alma para o diabo. Lembram disso? Quem já ouviu essa história? Fazer um pacto com o diabo, vender minha alma para ele me dar as coisas. Te contar uma novidade para você. Se você não está em Cristo, você não tem nada para vender para o diabo, a sua alma já é dele. Tá? Você não tem que vender para ele, certo? Jesus foi quem morreu para comprar a tua alma. Então, esse negócio de, vou vender a minha alma em troca de alguma coisa nesse mundo. Mas o que acontece é, de fato, você negligenciar a Deus completamente e querer conquistar esse mundo em desobediência e se corrompendo diante de Deus. Jesus está recebendo uma oferta aqui. É muito simples. Se prostre diante de mim e você ganha todos os reinos desse mundo. Só que aí tem um detalhe, né? Tem até um aspecto messiânico nisso aqui, pelo seguinte: quando o Messias ele é referido no Antigo Testamento, se você olha o Antigo Testamento e tudo que ele fala sobre o Messias, uma das coisas que é falado sobre o Messias é que o Messias governaria o mundo. É que o Messias governaria sobre Israel, e Israel seria o quartel-general de Deus para governar o planeta inteiro. Você vê isso, por exemplo, no Salmo 2. Se os irmãos puderem projetar o Salmo 2 aí na tela, podem ficar em Mateus 4, mas deem uma olhadinha no segundo Salmo. Se der para projetar, o Salmo ele vai falar o seguinte, né? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós suas algemas. O que está acontecendo aqui? Os reis da terra estão dizendo: eu não vou servir o Senhor e eu não vou servir o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? O que é ungido? O que significa essa palavra? Lembram? Messias. Os reis da terra estão levantados contra o Senhor e contra o seu Messias, dizendo: vamos tirar nossas algemas, nós não temos que obedecer a Deus. Isso são os reis da terra se emancipando e dizendo: não temos que obedecer a Deus. E aí, como é que Deus responde? Vejam o verso, olha o verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada. Imagina Deus rindo no céu. Ai, tadinho. Acha que é capaz de me vencer, né? Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zombra ele. E ele fala, na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo. E aí, olha o que Deus faz, o que Deus Pai diz que faz. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu estabeleci quem é o rei que se assenta em Sião. E o que é o monte Sião? O Monte Sião, ele é o paradigma do reinado de Israel. Então o Monte Sião, lembra que cada Deus está no monte? Na teologia de Israel, o Senhor Yahvé Deus está no Monte Sião. E o Monte Sião, se você for em Israel, você vê o Monte Sião ele é um morrinho, ele é bem pequenininho, ele não bota muito medo. Mas o profeta Isaías fala que o Monte Sião se elevará acima de todos os outros montes. O que isso significa? O reinado do Messias acima de todos os reinos do mundo. Que é mais ou menos o que Satanás está prometendo para Jesus na tentação. Avançando no Salmo, ele diz: eu constituí, verso 6, o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí vocês lembram que os reis da terra diziam: vamos romper os seus laços, vamos nos libertar de Deus. O que é que o rei Messias, Jesus, diz? Ele diz no verso 7, olha só, o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Percebam, enquanto os reis da terra dizem:
Vamos nos libertar de Deus. O rei do Monte Sião, Jesus, diz: eu proclamarei o decreto do Senhor. É Jesus dizendo: eu vivo sob a égide do meu Pai. E aí ao que o Senhor responde, né? Deus, você é meu filho, hoje eu te gerei. Que alguns teólogos dizem que esse é o verso favorito de Deus, porque ele é o verso do Antigo Testamento mais citado no Novo. Você é meu filho, hoje eu te gerei. E aí o que ele diz? Olha a promessa que Deus Pai faz para Deus Filho no Salmo 2, verso 8. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. O que Deus Pai está prometendo para Deus Filho aqui? Todos os reinos da terra. Ele está dizendo que Deus Filho, o Messias, será rei sobre todas as nações da terra. E aí avançando ele diz no verso 10, aí ele se volta para os reis, né? Agora que o rei de Sião está posto, ele se volta para os reis e diz: agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Ele está colocando todos os reis do mundo debaixo da autoridade do rei Messias. Irmãos, quando nós oramos aqui na quarta-feira pela nossa nação, nós colocamos diante de Deus o nosso presidente, o governador do nosso estado, o prefeito da nossa cidade, mas nesta oração declaramos que cremos que apesar de termos esses líderes, o presidente do Brasil é Jesus, o governador de São Paulo é Jesus e o prefeito de Cotia é Jesus, porque ele foi entronizado acima de todas as autoridades da terra. Separação de igreja e estado não significa Jesus não tem poder sobre o mundo, não tem poder sobre o estado. Jesus é rei do mundo. Então percebam, aí ele fala: beijem, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com temor, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Esse é o Salmo 2. Percebam, os reis da terra se rebelam contra Deus, o rei Messias obedece. Deus estabeleceu o rei Messias no Monte Sião, e reis e juízes têm que obedecer o rei Messias. Voltando ao Salmo 4, Satanás leva Jesus a um monte e promete a Jesus mais ou menos aquilo que Deus Pai diz que daria ao Messias no Salmo 2. Mas, meus irmãos, existe uma diferença da oferta. A oferta é: eu te darei tudo isso, você simplesmente prostrado me adorar. Lembrem-se de como Jesus foi entronizado. Jesus foi para a cruz, foi imolado, foi rejeitado, foi morto e ressuscitou. Ele trocou sua coroa por uma cruz. Jesus, ele fez o sacrifício que tinha que ser feito para livrar esse mundo do pecado e reinar como um rei santo sobre um mundo santificado, e não como Satanás, um rei maligno reinando sobre um mundo de pecado. E Satanás está oferecendo a Jesus a coroa sem a cruz. Ele está oferecendo a vitória sem o sacrifício. E aí, quando nós refletimos sobre as ofertas de Satanás, nós temos que nos lembrar que Satanás, ele oferece apenas aquilo que traz algum prestígio ou satisfação terrenos, materiais. E, meus irmãos, em desobediência a Deus, é possível conquistar muita coisa nesse mundo caído. Meus irmãos, como não vou dizer fácil, mas é simples conquistar as coisas nesse mundo, coisas materiais nesse mundo caído, através da adoração ao diabo, através da desobediência ao nosso Deus, quebrando as regras de Deus. Um mundo cujo sistema é completamente corrupto tem muito a oferecer àqueles que se dispõem a se corromper junto com ele. Eu sei que o destino, por exemplo, de todo político corrupto, o destino eterno, se nos converter, ele é muito ruim. Mas você já viu algum político corrupto pobre? Não. O mais pobrinho ainda tem um padrão de vida. O vereador da cidade mais mequetrefe, pequenininha, que é corrupto, enriquece muito rápido. Não demora muito. Esse mundo tem muito a oferecer àqueles que se dispõem a corromper-se juntamente com esse mundo.
E quando nós contemplamos as riquezas desse mundo, não é? Coisas que são agradáveis aos olhos, nós podemos parar por um momento de pensar nas coisas espirituais e começar a pensar apenas em adquirir aquilo que esse mundo tem a nos oferecer em termos materiais. João fala, né? Em 1 João 2,16, ele diz: tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quando a serpente tenta Eva no paraíso, tenta o casal, Eva, o texto vai nos dizer que Eva, ela olha, né, e ela deseja com os olhos, né? Gênesis 3,6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável. Não é assim que se olha para aquilo que de material o mundo tem a oferecer, mesmo quando é pecaminoso, mas é tão agradável, é tão desejável. Puxa. E Paulo fala a Timóteo sobre o desejo desenfreado de conquistar as coisas nesse mundo. Ele diz em 1 Timóteo 6,9, e isso aqui, se você está dominado pela teologia coach, porque agora não é mais da prosperidade, né? Agora é a coach, que está falando que você vai vencer e ficar rico, mudou de nome, né? Mas mudou de nome, mas o demônio é o mesmo, né? Paulo fala em 1 Timóteo 6,9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Percebam que o texto ele não necessariamente está falando sobre o rico, porque o rico, pode ser que você trabalhe, sua empresa dê certo, você fique rico ou fique mais rico do que as pessoas ao seu redor. Acontece. E o livro de Tiago, ele tem ali instruções para esses ricos sobre como proceder diante de Deus, não é? A Escritura fala sobre o rei Josias, né? Ela fala sobre o rei Josias, que foi um rei que, apesar de ser muito rico, foi um rei que serviu muito o povo, não é? E critica o filho dele, Jeconias, sob essa égide, dizendo: tá vendo? Ó, seu pai também tinha dinheiro, mas seu pai servia, seu pai se preocupava com a necessidade do próximo. Mas o desejo de ficar rico, isso é um problema. Isso é um problema. E aí você pode ser pobre, você pode ser rico. Se o teu coração, ele é um coração que quer, só olha para esse mundo e fala: o que eu vou fazer para conquistar minhas riquezas? Aí, meu amigo, você sabe que só tem 2 elementos no Novo Testamento que são chamados de Deus, né? No Antigo Testamento existem muitos deuses são referidos. No Novo Testamento somente duas figuras são chamadas de Deus: o próprio Deus e o dinheiro, Mamon. Somente os 2. Portanto, quando Satanás ele quiser chamar uma pessoa a relativizar a fé dela, mostrar tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer em termos de riqueza, é uma estratégia muito boa, porque os olhos são facilmente levados por isso. Mas Jesus, quando reflete nessas coisas, ele nos alerta em Marcos 8, 36, 37. De que adianta? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? O que você vai fazer com esse dinheiro todo que você conquistou, se prostrando ao diabo? Você vai comprar sua alma no juízo? Você vai oferecer para Deus? Tó Deus, todo esse dinheiro aí, ele vai virar para você com Salmo 50, verso 12, né? Tudo que tem na terra é meu, você vai me oferecer o quê? Que dará uma pessoa pela sua alma? O que o diabo está oferecendo a Jesus aqui, portanto, é tudo que o mundo tem a oferecer, em negação a Deus e em adoração ao diabo. Mas aí vamos para a resposta do Senhor Jesus, genial como sempre, nosso Senhor, o mestre dos mestres, não é? Então Jesus lhe ordenou, verso 10, vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Posso ouvir um amém? Como sempre, nosso Salvador dando respostas diretas ao diabo, sem muita gentileza com o inimigo das nossas almas, não é? E é exatamente assim que nós temos que lidar com o demônio, com o pecado, com a nossa carne, com o mundo. Vá embora, saia daqui, porque eu sou de Cristo. O texto diz que Jesus ordenou, o que mostra a autoridade do Senhor, inclusive sobre o diabo. O diabo não vai mais longe do que Jesus permite. Lutero disse: o diabo é um cão na coleira de Deus. A autoridade que Jesus como rei tem, o livro de Apocalipse nos diz
que Jesus nos fez reis no reino e sacerdócio, não é? E replica essa autoridade à igreja quando diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, quando Jesus expulsa o diabo da frente dele, não, mas ele expulsou porque ele é Jesus. Tá, ele é Jesus e o Espírito no qual ele expulsou habita dentro de você e ele te deu essa autoridade para vencer a tentação de Satanás no mesmo poder que ele venceu. Foi assim que Jesus lidou e é assim que nós temos que lidar, sem muita conversinha com o pecado. Jesus ordenou a Satanás: vá embora, e aí ele cita, porque está escrito, pela terceira vez, a fórmula de Jesus se repetindo aqui. Como é que Jesus combate Satanás? Com a Escritura Sagrada. Sempre com a Escritura, sempre está escrito. Jesus, se o campeão da nossa salvação, Jesus, venceu Satanás com a Bíblia, quem somos nós? Quem somos nós para achar que no poder do nosso braço nós temos qualquer força contra o pecado? Nós só temos força contra o pecado e contra o inimigo das nossas almas na autoridade da palavra de Deus. E Jesus diz: está escrito. E o texto que ele cita, se os irmãos puderem colocar aí na tela, é o texto de Deuteronômio 6, que vai dos versos 12 a 15, em que Moisés está falando para o povo, e Moisés diz ao povo assim: tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Portanto, pode deixar nesse texto aí, por favor, no versículo 12. Olha só, Deus ele está, nesse contexto de Deuteronômio, reiterando com a nova geração de israelitas no deserto, um juramento que ele já havia feito para a primeira geração de israelitas no deserto, lá no livro de Êxodo. Lembra que a primeira geração no deserto morreu todo mundo. E aí só sobrou mesmo, quem que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Dos que vieram do Egito, só os dois. Então meio que o livro de Deuteronômio é uma repetição, tudo de novo, vamos lá, 10 mandamentos, vocês saíram do Egito, é uma repetição do que foi dito, né? E aí Deus está reiterando o juramento ali. Aí ele vai dizer assim, ó, no verso 12: tenham cuidado para não se esquecer do Senhor. E essa é uma fórmula que Deus repete constantemente quando ele fala com o povo de Israel. E por que ele repete essa fórmula? Quando ele vai falar sobre adoração a outros deuses, que não pode. Por que ele fica dizendo? Porque eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Vocês se lembram que Deus mandou Moisés falar para Faraó ao pedir a libertação? Deixa ir o meu povo para quê? Para que eles possam me adorar no deserto. Deus não libertou o povo de Israel só por libertar. Deus libertou o povo de Israel para que esse povo se prostrasse em adoração a Ele. Da mesma forma, Deus te salvou do inferno para você adorá-lo, para que você o servisse. É para isso que você foi salvo. O ponto final, em última análise, a tua salvação não é sobre você, é sobre a glorificação do Deus que te salvou. E ele te salvou para adorá-lo. Por isso que quando Moisés ele vai alertar o povo contra a idolatria, ele diz: não adore outros deuses, porque eu tirei vocês do Egito, e eu tirei vocês do Egito para vocês me adorarem. E aí se você avança no versículos 13 e 14, é o que Jesus falou. Ele diz: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele, jurem somente pelo seu nome, não sigam outros deuses, nenhum dos outros deuses dos outros povos que estiveram à sua volta. Portanto aqui, sob qual argumento eles não podem adorar outros deuses? Porque eles foram libertos. Então apenas ao Senhor vocês devem adorar. E aí o versículo 15, eu nem ia pôr o versículo 15, mas é interessante para a gente bater ainda mais um pouquinho na tentação de Satanás. Olha o que o versículo 15 de Deuteronômio 6 diz: porque o Senhor seu Deus é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Bom, Deus destruirá de sobre a face da terra todo aquele que não o serve e não o adora, né? Isso inclui qualquer pessoa entre nós aqui que não está convertida e que não entregar a própria vida para Jesus até o final da sua vida. Será destruído da face da terra. A ironia disso é que Satanás está oferecendo a essas pessoas tudo que a terra tem a oferecer. Essa é a ironia, não é? Satanás ele oferece tudo que o mundo tem a oferecer. Meu amigo,
vai para a lata de lixo do universo, né, que é o poço sem fim onde Deus vai lançar o inferno, seus demônios, aqueles que foram condenados com ele no lago de fogo, não é? E vai para lá tua riqueza, vai para lá tudo que você conquistou em desobediência a Deus. Essa é a ironia, né? É que a oferta de Satanás ela nem é tão perene assim. E aí, algumas pessoas experimentam isso nessa própria vida. Qualquer pessoa que já abriu mão da própria ética, da própria moralidade, decidiu não seguir a Deus, adorar a Satanás no sentido de se entregar completamente para o pecado e tentou conquistar as coisas, abrindo mão daquilo que a palavra diz, não encontrou felicidade e realização no que estava tentando encontrar. Essas pessoas não encontram. Não encontram. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, eu gosto muito desses vídeos de coincidências históricas, né? Não sei quantas pessoas gostam disso. Ele estava mostrando uma coincidência histórica, artistas, né, músicos que morreram aos 27 anos, todos de suicídio, né? Aí nossa, teve vários, né? Kurt Cobain, a Amy Winehouse, todos 27 anos, né? Não tem nada de místico nisso, foi só uma grande coincidência. Ou talvez seja a idade que o seu fígado aguenta você ficar, né, usando droga e bebendo, né? Enfim. Mas é engraçado que essas pessoas elas chegaram no topo de tudo aquilo que o mundo tinha para oferecê-las. Elas tinham tudo. A gente estava conversando ontem na nossa comunhão que a pessoa, quando ela tem muito dinheiro, essa pessoa ela não pensa mais na vida em termos de quanto custa. Essa pessoa tem um negócio chamado poder econômico, ela compra o que ela quiser. Sabe, não é mais um assunto na vida dessa pessoa, dinheiro, posse, como é para nós. Entendeu? Qual conta eu vou pagar dessa vez? Entende? Quando falta o din-din. E essas pessoas se matam. Elas se enforcam. Sabe? Perceba como as promessas de Satanás são mentirosas. Mentirosas. Então, meus irmãos, tal qual é o alerta a Israel, fica o alerta a nós. Se vocês seguir outros deuses, vocês serão varridos da face da terra. Não é? Jesus responde com esse texto. E aí algo interessante é o seguinte, se nós analisarmos Mateus 28, eu vou até pedir para o pessoal da mídia colocar ali, por favor, Mateus 28, verso 18. Mateus 28, 18, por favor, que diz o seguinte, ó. Isso depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele está indo para o céu, aí ele fala para os discípulos. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o que foi que Jesus recebeu de Deus Pai após a sua vitória? Toda autoridade. Só na terra? Que Satanás ofereceu? Não, no céu também. Então Jesus se torna Senhor não só dos reinos desse mundo, mas ele se torna, como Paulo vai dizer aos Efésios, Senhor do mundo celestial. Todos os principados e potestades das regiões celestes se dobram a Jesus. Não só os reinos desse mundo. Então Jesus recebeu de Deus Pai muito mais do que o que Satanás estava oferecendo a ele. Está correto isso? Assim como nós, se não nos entregarmos às tentações de Satanás, no porvir, nos nossos corpos glorificados, não é? Na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, temos a receber de Deus muito mais do que qualquer coisa que o pecado possa nos oferecer. Está certo isso? Portanto, Deus tem para nós muito mais do que o pecado tem para nós. Está certo isso? É verdade? Jesus poderia ter dito isso, né? Mas não foi isso que ele disse. Por mais que isso seja verdade, que o benefício de se entregar a Deus é muito superior a qualquer coisa que Satanás tenha a nos oferecer, o argumento de Jesus não foi esse. Qual foi o argumento de Jesus? Por que eu não vou me prostrar? Não é porque Deus Pai tem o melhor para mim, por mais que Ele tenha. É porque só Ele pode ser adorado. É por isso que eu não me entrego a Satanás. Não é por causa do que eu acho que Deus tem para mim. O que Ele tem é melhor. Talvez não nessa vida. Na próxima, com certeza. Mas o argumento não é esse. Por que você não cai nas armadilhas de Satanás? Porque a sua regra de vida é adoração a Deus, independentemente do que Ele te dá. Independentemente do que Ele te oferece. E se a tua régua de vida é essa, Satanás não tem o que te oferecer. Ele não tem o que te oferecer. E aí nós chegamos no último verso.
Com isso, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Duas coisas nós vemos aqui. A promessa do Salmo 91 devidamente cumprida. O que Satanás disse a Jesus? Pula daqui, que os anjos vão te segurar, não é? Jesus não pulou, mas os anjos estavam lá, tal qual o Salmo diz que estariam, guardando. Segundo, seres celestiais servindo a Jesus. Satanás ofereceu a Jesus esse mundo material aqui, mas o mundo espiritual estava ali, servindo o Senhor Jesus. Meus irmãos, portanto, quando nós iniciamos essa série sobre a tentação de Jesus no deserto, nós dissemos que havia 3 coisas que estudar a tentação de Jesus nos auxiliava a entender. A primeira era que a tentação de Jesus nos revela as estratégias de Satanás. Então, isso está devidamente revelado a todos os irmãos. O segredo do capeta está revelado a todo mundo aqui. O que ele vai tentar fazer para fazer você cair? Ele vai distorcer o que a palavra diz. Ele vai cortar um pedaço daqui e, convenientemente, vai caber exatamente naquele pecadinho que você quer cometer. Então, estratégia de Satanás. Segundo, estudar a tentação de Jesus nos lembra como o nosso Senhor Jesus, ele é um homem, é um ser humano. Ele é Deus? Absolutamente. Verdadeiramente Deus, 100% Deus. Coeterno, consubstancial com o Pai. Digno da mesma honra e da mesma glória. Entretanto, encarnado como um ser humano. E o texto de Hebreus nos diz, em Hebreus 4,15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não só se compadece de nós, como ele venceu em nosso lugar e deu a nós o Espírito no qual ele venceu. Nós não precisamos cair. Não precisamos. Em terceiro lugar, estudar a tentação de Jesus nos ensina a resistir à tentação. Vai ficar muito claro para você daqui para frente, eu espero, como tem ficado para mim estudando esse texto, e aí é bastante humilhante, né? Aqui é muito é dado, muito é cobrado, quando você estuda essas coisas, agora ela vai ficar, né, ali vai ficar na sua cabeça ali, vai ficar rondando, e toda vez que Satanás chegar, agora você não pode cair mais, porque agora você sabe. E isso aqui é transformar pedra em pão, atender minha necessidade, desobedecendo a Deus. E isso aqui eu estou usando a Bíblia, distorcendo ela para Deus me atender na minha imprudência. E isso aqui eu estou querendo conquistar o mundo, desobedecendo a Deus. Agora não pode mais, né? Mas glória a Deus, porque agora nós temos o material escriturístico para vencermos o inimigo das nossas almas. Em último lugar, assim, e não poderia fechar sem isso, essa série, meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega, eternamente santo para sempre, amém. Louvado seja o Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque se dependesse de nós, para vencermos Satanás e conquistarmos o nosso ticket para entrar no céu, meus irmãos, mas o Senhor Jesus, ele fez. Então, quando a gente chegar no céu, nós não precisaremos convencer a Deus Pai que nós merecemos entrar porque vencemos o pecado o tempo inteiro. Nós entraremos assim: eu não mereço, eu caí, mas eu criei no teu filho. Eu criei no teu filho. E eu creio que ele morreu por mim. E no mérito dele é que eu estou aqui. E é assim que cada um de nós será bem-vindo no céu, através da vitória do nosso Senhor Jesus, que venceu no nosso lugar. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, eu quero dar a todos um minutinho de oração para que vocês possam refletir sobre isso, orar ao Senhor a respeito da própria vida e pedir a Deus que torne esse texto verdade na sua vida.